Olá a todos, eu sou Victor Luneta para mais um programa ADESG em Foco e estamos aqui hoje fazendo uma entrevista com o General Santa Rosa. Nós temos a alegria de poder receber, tratando de assuntos relacionados à Amazônia brasileira. Então, antes de começar, gostaríamos de falar sobre a ADESG brevemente. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra vem no intuito de reunir e juntar os seus associados, aqueles que realizaram os cursos da ADESG e aqueles que são egressos da Escola Superior de Guerra, no intuito sempre de debater assuntos de geopolítica, de defesa e Brasil. Então, fazendo um breve introito do nosso caro general de exército Mainar Marques de Santa Rosa, além dos cursos regulares de formação e aperfeiçoamento no Brasil, como Guerra na Selva, Ações de Comandos e Operações em Montanha, realizou no exterior o curso de Política e Estratégia do Army Wars College norte-americano. Com numerosas medalhas e condecorações, destacam-se a Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina, a de Serviço Amazônico com 2 castanheiras, as das Ordens do Mérito Militar, Naval, Aeronáutico, Judiciário Militar e da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. Sem especificar as inúmeras ocupações como oficial superior e general, serviu ao todo em 27 organizações militares ao longo de 48 anos de dedicação dentro e fora da força, sendo 10 anos na região amazônica, tendo atuado ainda como secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. General, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você pela oportunidade que me dá. Então, vamos iniciar. Ao falarmos de Amazônia, nós podemos estar nos referindo à floresta, à região geográfica, ao clima ou à própria unidade da Federação Brasileira. Para os nossos espectadores, eu peço que o senhor, por gentileza, ofereça uma breve contextualização histórica sobre esse trecho de Brasil. A Bacia Amazônica constitui uma unidade geopolítica autônoma, como se fosse outro país separado do resto do Brasil. A conquista da Amazônia foi uma aventura militar que durou 30 anos e só se completou com a destruição de todos os fortes holandeses e ingleses que se desdobravam na foz do Amazonas. E também com a expansão portuguesa na direção dos Andes, representada pela expedição de Pedro Teixeira. Depois de afastar a ameaça francesa em São Luís, no ano de 1615, os portugueses partiram para a colonização da Bacia Amazônica. Para isso, em 1621, foi criado o Estado Colonial do Maranhão, com a sede em São Luís, transformando a região norte na segunda colônia portuguesa da América do Sul. A primeira era o Brasil. A capital do Brasil, na época, era Salvador. O contexto histórico era o da Guerra dos 30 anos, que foi de 1618 até 1648. Os portugueses aplicaram, nesse conflito pela conquista da Amazônia, as leis implacáveis da Guerra dos 30 anos. Os fortes inimigos foram arrasados, as naus queimadas e as tripulações eliminadas, para não restar memória das rotas de navegação. Em 1654, o Estado Colonial do Maranhão evoluiu para Maranhão e Grão-Pará. Mas, com o tempo, o centro de gravidade foi se deslocando para o norte. E, em 1737, a capital desse Estado colonial ao norte do Brasil, que não pertencia ao Brasil, a capital deslocou-se para Belém. Em 1751, o nome mudou para Estado Colonial do Grão-Pará e Maranhão, indicando
a nova prioridade estratégica do governo da coroa portuguesa. Em 1763, exatamente no final da Guerra dos Sete Anos, o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro para facilitar o apoio à conquista da Foz do Rio da Prata. E em 1772, o Grão-Pará e Maranhão, o estado, a colônia do Grão-Pará e Maranhão, perdeu o Maranhão e passou a englobar somente a região amazônica. O nome, então, mudou para Estado Colonial do Grão-Pará e Rio Negro. Rio Negro foi a capitania real criada, o nome assim, que hoje representaria o Estado, a capitania real criada no estado onde tem hoje o estado do Amazonas, voltada com a finalidade de garantir a delimitação da fronteira norte da colônia, né, e nomeado uma pessoa de confiança do Marquês de Pombal, que foi o seu próprio sobrinho, para ser o governador da capitania do Rio Negro. No entanto, o Estado colonial do Grão-Pará e Rio Negro tinha sede, continuou com a sede em Belém e constituindo uma unidade geopolítica. Já em 1822, após a independência do Brasil, o Grão-Pará continuou ligado a Portugal e separado do Brasil. Somente em 15 de agosto de 1823, o Grão-Pará foi anexado ao Brasil e passou a ser a província do Pará. Certo? Então, portanto, são 202 anos de história independente da região amazônica. A Amazônia teve a sua formação social, econômica, política e militar autônoma e independente do Brasil, e onde até a lei do ensino e o Estatuto do Índio eram diferentes. Precisamos, portanto, observar que as gerações passam, mas permanecem os arquétipos no inconsciente coletivo, como mostra a teoria de Jung. Certo? Então, procurei fazer um flash com essa evolução, mostrando que aquela área que tem uma identidade própria e tem uma autonomia assim, geopolítica, equivale a outro país que foi anexado ao Brasil. Isso é realmente fascinante e não passa apenas pela questão geográfica e geopolítica, né? Porque o senhor mencionou uma série de denominações, de povos e também de grupos de indivíduos, né? Então, certamente é o que vai influenciar a maneira como a cultura se impõe naquela localidade. Uhum. Então, existe uma riqueza muito grande. E, nesse sentido, eu acho que a gente pode conectar a ideia de que os indivíduos eles podem pertencer a um grupo, né? Agora, cidadãos pertencem a uma população. E essa definição ela é importante porque uma nação que é livre e soberana, ela precisa, além desse, de mais dois elementos, que é um território e um idioma. E aí eu lhe pergunto, general, existem interessados atualmente em talvez desqualificar os habitantes da Amazônia como algo diferente de brasileiros? E como que o senhor vê isso acontecendo? A estratégia globalista do identitarismo, que é identificada hoje em dia, batizada como identitarismo, consiste em dividir a sociedade em grupos étnicos e grupos comportamentais, como, por exemplo, LGBT, etc., para enfraquecer a sociedade e dominá-la. No que se refere à Amazônia, a mídia engajada passou a chamar os grupos indígenas de nações indígenas
e a fazer pressões pela autonomia de grupos indígenas e quilombolas. Após a Constituição de 1988, o lobby ambientalista, infiltrado no governo, conseguiu a criação das reservas indígenas e quilombolas, que hoje estão se impregnando na região amazônica. Depois de institucionalizadas, o mesmo lobby continuou a pressão de mídia para mantê-las isoladas e confinadas, como se fossem bantustões africanos, e que podem, de acordo com a estratégia de isolamento e de apoio externo, podem evoluir para estados independentes no futuro, criando assim a raiz de um potencial problema de segurança nacional para a soberania brasileira. No entanto, quase 70% da população nativa é de nativos, é de mestiços. E a tendência natural à miscigenação continua agindo na contramão desses interesses globalistas artificiais. Então, existe uma grande comunidade que é grande pelo tamanho da região, mas é pequena se considerada a dispersão dos núcleos populacionais dentro do grande território. Na verdade, o território amazônico ele é um grande deserto verde e as populações estão concentradas nas cidades, principalmente nas capitais dos estados. E isso é um perigo porque existe uma migração que se faz do campo para a cidade em busca de vida melhor. É preciso que se criem condições no interior para fixar essas comunidades e para aumentá-las, se for possível. Porque sem população não há a presença do Estado. E sem a presença do Estado não há soberania. E nesse sentido, o senhor, com a sua vasta experiência, inclusive junto a assuntos da Presidência da República e nas Forças Armadas, o senhor certamente pode nos dar uma declaração sobre como as Forças Armadas e como o governo brasileiro se esmera em tentar integrar, né, esses grupos de nativos, ou enfim, brasileiros que estão, né, pulverizados nesse grande deserto verde, como o senhor mencionou. E isso acontece já há muitos anos, né? E como que isso se encaixa nesse contexto? Veja só, a única solução estratégica para a região amazônica é desenvolvê-la. Aliás, tem duas ações que são imperiosas. Primeiro, ocupá-la com brasileiros. E segundo, desenvolvê-la. Então, todas essas bandeiras que se colocam na mídia dos grandes centros a respeito de ambientalismo, indigenismo e outras etnias como quilombola, defensores de barragens, abrangido, como é que chama? Dependentes de obra de barragem, essas coisas todas que foram criadas artificialmente, têm a finalidade de enfraquecer a presença de brasileiros dentro desse vasto território, enfraquecendo com isso a presença do Estado e facilitando depois o aproveitamento dos recursos minerais, que são muito vastos nessa região, por outros interesses externos. Então, é preciso, repito aqui, investir em duas ações. Primeiro, habitar a região, colonizá-la, quer dizer, humanizá-la. E segundo, desenvolvê-la. Para desenvolvê-la, é preciso integrá-la primeiro para fazer a ligação física das comunidades e com isso, permitir o intercâmbio de pessoas, de mercadorias, o comércio, enfim. O que já aconteceu em grande parte estimulado pelas Forças Armadas, correto?
Sim, isso tem sido preocupação das Forças Armadas desde os primórdios, que é uma preocupação interessante, muito necessária, vital, mas não suficiente. É Afinal, preciso, é preciso que o governo assuma a missão de integrar a bacia amazônica. afinal, as diversas expressões do poder nacional não se limitam à força militar. Exatamente. Nós temos a política, nós E temos. o que acontece é que, se você fizer uma avaliação da situação do Estado brasileiro, você vai verificar que, infelizmente, o país perdeu a capacidade de investir. 92% do orçamento federal está carimbado, porque a Constituição de 88 permitiu que as corporações com influência no Congresso pressionassem para que o Congresso votasse assim o direcionamento das verbas públicas. Então, 92% das verbas estão carimbadas, o que significa dizer que o governo, o Poder Executivo, só dispõe de 8% do orçamento federal para administrar o país. O custeio da máquina já absorve 5,6%. Aí sobra 2,4% para investimento. Ou seja, de todo o orçamento federal, sobra em torno de 20 bilhões por ano, quando o Brasil precisa de investimento no mínimo de 200 bilhões por ano. E, além disso, veja só, além disso, os políticos avançarem quase 6 bilhões desses 20 que sobraram para fazer campanha eleitoral. Então, o país perdeu a capacidade de investir. É por isso que a gente está vendo governos que entram de esquerda e de direita fazendo privatização. Não que haja uma intenção estratégica de privatizar para melhorar o funcionamento nem nada. É para sobreviver. Porque, como não há recurso para investimento, se continuar sem privatizar, o destino final é o da PDVSA venezuelana. As empresas estatais vão ficar sucateadas. Bom, nesse contexto, o que sobra para investir na bacia amazônica? Por isso, ela está abandonada desde 88. Isso é realmente lamentável, é mais grave do que eu poderia imaginar. E nós observamos um sufocamento também de ordem econômica, muitas vezes motivado pela falta de vontade política, né? E nesse sentido, nós não apenas vemos essa inação, digamos assim, interior, como também algumas investiduras estrangeiras, né? Por exemplo, entre 2013 e 2017, segundo o National Post, os Estados Unidos reorganizaram suas capacidades de guerra na selva, habilitando inclusive com a ajuda de instrutores brasileiros uma escola do tipo no Havaí norte-americano. Iniciativas desse tipo evidenciam o grau de atenção que essas nações desenvolvidas dão para esse tipo de localidade, né? Esse tipo de riqueza. Agora, de que maneira nós podemos nos mobilizar para defender a Amazônia, se não através do poder político, se não através justamente da participação popular e a manifestação do que é a nossa missão como nação? Os protocolos do Exército Americano para a infantaria, para a arma de infantaria, exigem aptidão para atuar em qualquer região geográfica do planeta em 24 horas. Atualmente, a prioridade estratégica dos americanos está na Ásia e na Europa Oriental, mas pode evoluir para a Amazônia em função de pressões climáticas e ambientalistas de origem política. Perfeito. A defesa efetiva da Amazônia passa, como eu falei, pela ocupação do território e pelo desenvolvimento regional. Perfeito. A integração física e psicossocial da área é mais importante para a sua defesa do que a militarização da região.
Perfeito. Os nossos políticos precisam acordar para a necessidade de desenvolver a Amazônia. Os entraves ambientais e étnicos que estão na legislação brasileira precisam ser removidos para permitir o empreendedorismo privado na região. A região necessita de investimentos maciços em infraestrutura e em educação, sobretudo na parte de moral e cívica. Como eu falei, os 200 anos de formação não tinha nada a ver com o Brasil. E depois que o Brasil anexou a Amazônia, ele pouco fez para reverter os paradigmas originais em seu favor. Se ocorrer uma intervenção militar estrangeira que imponha uma zona de exclusão em área de fronteira ou em área remota, o Brasil perde a capacidade de acessá-la. Simplesmente. É um fato consumado para a integração nacional. Acho eu que as Forças Armadas precisam preparar, desde o tempo de paz, a logística da resistência, antecipando-se às hipóteses de agressão. É fundamental que se façam investimentos militares em tecnologia de estocagem subterrânea e subaquática de suprimentos e se construam depósitos de armamento, munição, equipamento e mesmo de víveres em áreas com potencial de fato consumado por intervenção externa. Outra estratégia proativa seria avançar na pesquisa de moléstias tropicais com a instalação de laboratórios BL4 em Manaus e Belém, para garantir a rigidez da tropa em operações no futuro e também contribuir para a dissuasão. Porque, se você não sabe, o que mais dissuade uma possível intervenção militar estrangeira é o vírus. São os fatores biológicos que existem na região. Isso é o maior dissuasor. Então, nós precisamos dominá-los, mediante investimentos em pesquisa científica, dominar isso para o nosso benefício, para que a gente possa manter os nossos combatentes e, ao mesmo tempo, dissuadir um invasor que venha ameaçar o nosso território. Além disso, é importante que se criem esteiras nucleares para irradiação de alimentos em Manaus e Belém. Então, se você não sabe, o arroz, o feijão, os grãos que circulam na Guiana Francesa são irradiados. Quando você passa esses grãos, não só os grãos, pode passar carne também e outros alimentos. Quando você passa nisso na esteira, ela destrói todo o espectro de vida existente. E aí, aquele grão passa a durar 10 vezes mais o tempo do que seria normal. Então, um quilo de carne, se você irradiar, ele vai durar 6 meses fora da geladeira até ser reinfestado novamente. Fascinante. Então, nós precisamos desenvolver, não só desenvolver, industrializar e colocar isso na região norte como uma coisa de mercado, para poder facilitar a defesa do nosso território e baratear os custos dos víveres, principalmente dos perecíveis, naquela região. E na parte operacional, meu modo de entender, as Forças Armadas precisam enfatizar a rusticidade da tropa e a questão da liderança de grupos isolados. Porque se nós tivermos que enfrentar um cenário de resistência, usando a estratégia da resistência a um invasor,
já que nós não temos poder para impedir a invasão, nós temos que fazê-lo com liderança capaz e com muita rusticidade no combate. As dificuldades da logística implicam um adestramento do homem no sentido de superar as privações naturais que ele vai enfrentar. Perfeito, general. É fascinante a sua abordagem, que é multifacetada. Ela não se restringe à questão amazônica propriamente dita, mas ela passa por todos esses elementos que integram o país e fala sobre integração mesmo, né? Inclusive ecoando o lema da ADESG, Anima Una et Cor Unum Pro Brasilia. Então, todos esses elementos congregados para a unidade nacional, para que o povo se una em torno de um único propósito, nas mais diversas, né, nos mais diversos setores de atuação, inclusive ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, logística, enfim, poder político, né, as expressões do poder nacional, e a união dos brasileiros, e não a sua separação, como infelizmente nós vemos corriqueiramente acontecendo por células de propaganda política, enfim, das mais diversas formas, inclusive que eu remeteria a uma situação de guerra híbrida, não é mesmo? Então, isso certamente fazem parte dessa avaliação. Muito obrigado pelas suas colocações. Gostaria de saber se o senhor tem mais algum ponto a destacar. Sua apresentação já foi extremamente rica e já nos deu muito a pensar a respeito. Eu só agradeço essa oportunidade, porque certas ideias que existem na nossa cabeça precisam ser discutidas fora também, para entendimento das coisas. O que falta ao Brasil é brasilidade. Falta ao nosso povo patriotismo, falta educação. Então, a nossa independência formal aconteceu em 1822, mas nós não perdemos a síndrome de colônia ainda. Nós ainda temos as nossas mentes colonizáveis por modismos vindos de fora, importados de fora. Nós ainda somos vulneráveis a ideias estrangeiras que encontram espaço aqui bastante favorável à sua proliferação dentro do Brasil. E nessa conjuntura que enfrentamos agora, precisamos despertar para a segurança nacional na Amazônia. A Amazônia é hoje um alvo estratégico globalista, mais do que de potências estrangeiras. É alvo de grupos financeiros e oligárquicos que controlam as estruturas de Estado ao longo do mundo para tirar proveito dos recursos que lá estão. Segundo o nosso jornalista Lourenço Carrasco, o potencial mineral, e não só biológico também, da bacia amazônica, equivale a 2 Áfricas. 2 Áfricas. Então, é incomensurável a quantidade de recursos existentes, não só no subsolo, mas também acima do solo, que precisam ser explorados em favor da população que lá habita e do conjunto do Brasil. Para você ter uma ideia, são em torno de 20 milhões de pessoas, um pouco menos, eu falando aqui na bacia amazônica, não estou falando na Amazônia legal, que inclui áreas fora do ecossistema, estou falando somente na bacia amazônica, em torno de 20 milhões de pessoas. Desses 20 milhões, nós temos aí 42% abaixo da linha de pobreza e vivendo em cima de tesouros que a legislação não permite explorar para atender a pressões internacionais, sim, externas. Então, precisamos despertar para essa realidade. Enquanto a Índia tem um território menor do que a bacia amazônica,
mas tem uma população 14 vezes maior. A Índia está com 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Nós precisamos passar dos 20 milhões atuais para 200 milhões e garantir a presença do Brasil no território brasileiro. Acabar com essas restrições artificiais que são inoculadas de fora, como se nós fôssemos colônia cultural, sabe? A Amazônia precisa dos cuidados desta geração atual, para que não ocorra o fenômeno que já foi alertado por Euclides da Cunha no início do século XX. Exatamente, desmistificando assim narrativas que são operadas contra os próprios brasileiros. General, muitíssimo obrigado. Sua contribuição, sua experiência são inestimáveis e eu gostaria de continuar, mas nós estamos chegando ao nosso tempo, então eu vou apenas relembrar aos nossos espectadores que a ADESG está à disposição de todos os brasileiros que queiram participar dos nossos cursos, que queiram aprender mais sobre o Brasil e que queiram divulgar a palavra justamente para que nós possamos mudar essa realidade em prol de todos os brasileiros e da nossa nação. Sigam os nossos canais em mídias sociais, no Instagram, no YouTube, ADESG Nacional, e acompanhem os nossos programas, sempre com pessoas do calibre do General Santa Rosa e que vem trazer seu conhecimento em prol do Brasil e dos brasileiros. Meu muito obrigado, uma boa tarde.